Tiago 5,17, ele diz o seguinte: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Você que viu o título aí no Facebook ou no YouTube, você viu aí que Cavernas Emocionais. Esse é nosso título da nossa mensagem de hoje. Nós começamos aqui em Tiago 5, 17, 18. Nós vamos falar sobre Elias nesse dia de hoje, talvez amanhã, quinta, não sei até onde vai parar essa mensagem, não sei se, como eu falei, não sei se o pastor Carlos vai fazer amanhã, se não for, eu estarei aqui dando continuidade a ela. Mateus 5, Tiago 5. Nós vemos que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões deste mundo. Se o próprio Jesus foi sujeito a todas as coisas e suportou tudo, Elias também. Pediu ao céu que não chovesse, parou 3 anos de chover. Imagine Elias, hein? Meu Deus do céu. Elias falou assim, não vai chover durante 3 anos. Não vai chover. Enquanto eu não orar de novo, não vai chover. Você imagina só o quão Elias era usado por Deus, para fazer grandes coisas, grandes milagres, né? Imagina só um país inteiro ficar 3 anos, até que ele orasse de novo, voltou a chover. E nós vemos o poder tão grande que Deus usava Elias. E agora nós vamos lá para 1 Reis 19, continuar a história de Elias. Ele diz o seguinte, 1 Reis 19, versículo 1. Diz o seguinte: passado aquela história de fogo descer do céu, lá os profetas de Baal, de Aserá, chegaram lá, oraram ao seu Deus. Todos nós já conhecemos esse fato, essa história que é muito conhecida dentro de todas as igrejas, todas as pessoas que conhecem um pouquinho da Bíblia já ouviram falar dessa história de Elias. Fogo desceu do céu, Elias orou, colocou lá o sacrifício, encheu de água ainda para provocar mesmo, falar assim, para você ver o tamanho do milagre que era. Colocou água lá ao redor ainda do altar, fez aquele negócio todinho ali. Ele orou a Deus, fogo do céu desceu. Pessoas ali clamavam, falavam assim, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias, totalmente ali, matou ali os 400 de Baal, ainda muita gente se esquece, mas também tinha o de Aserá, que era mais 450. Então, foi 850 ali, profetas de deuses que não é o nosso Deus, mortos ali pelas mãos de Elias. E nós vemos que tudo isso aconteceu, e diz o capítulo 19, versículo 1, ele diz o seguinte: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, e se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, o que vendo ele se levantou e para escapar com a vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: Levanta-te e coma. Nós vamos dar uma paradinha aqui. Nós vemos um Elias totalmente usado por Deus, forte ali, cheio de vigor. Vou orar, eu orei, caiu o fogo do céu. Foi 850 ali, mortos pelas mãos dele. O Elias totalmente forte. Nós vemos que uma mulher, Jezabel, mulher de Acabe, ora e fala o seguinte: amanhã, vamos ver se eu não sou Jezabel mesmo. Se amanhã sua cabeça não estará em minhas mãos. E Elias, o que acontece com ele? Mesmo tempo que ele estava ali, cheio, forte, ele se abate. Pastor Carlos, estamos falando nesse mês de abril sobre ânimo. Nós vemos esse caso de Elias. Ele foi totalmente animado até totalmente desanimado. De um pico a outro em algumas horas. De totalmente usado por Deus
para acabar, aniquilar com vários profetas de Baal, a passar de um homem que tinha medo de uma rainha, né? Vamos supor assim, a mulher do rei. Por causa de uma mulher, ele temeu. Um homem que era tão usado, foi tão usado no momento ali sublime, marcado na história da Bíblia, na nossa história, que acontece, que aconteceu, a um homem que corre, foge, alucinado, para tudo quanto é lado. Ele falou que caminhou um dia pelo deserto e veio, assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha só, o grande problema de Elias, qual era nesse exato texto aqui? Vamos ler, que eu acabei de ler aqui agora, versículo 4, ele diz assim, finalzinho dele: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias tinha uma expectativa. Nós temos esse texto aqui que ele fala assim, não sou melhor que meus pais, mas nós podemos também traduzir da forma que não sou melhor que meus antepassados. Tem traduções que dizem isto. Não quer só dizer aos pais dele, mas sim aos antepassados deles. Vamos supor assim, o profeta Samuel, Moisés, quem for que seja, os grandes da Bíblia. Ele fala assim, eu não sou melhor que eles. Elias criou uma expectativa muito grande em cima dele, porque ele queria ser tão grande como certas pessoas foram. Mas é isso que acontece com a maioria de nós. Nós não entendemos que para cada propósito, para cada vida, há um propósito. Às vezes nós não comparamos a outras pessoas, comparamos a outras ocasiões, a outros fatos, mas nós não entendemos que cada vida há um propósito. E Elias, cheio daquela expectativa de falar assim, eu quero ser grande, eu vou ser fenomenal, eu faço fogo descer do céu, mas ao mesmo tempo que nós lemos lá em Tiago, que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Elias, um grande profeta, quando Jesus foi lá orar, estava lá quem apareceu para ele? Elias e Moisés. Estava lá os três num bate-papo, conversando sobre a vida. Não sei o que está conversando, estou só falando uma metáfora aqui. Mas eles conversando lá, e você vê que Elias, tão grande que Elias era, mas quando o desânimo vem, o abatimento vem, você pode ser o quão grande você for. Se você deixar aquilo te dominar, você vai lá para o fundo. Chegou a certo ponto de Elias fazer o quê? Pedir a morte. Ele pediu a morte, falou assim, já basta, Senhor, não dá mais, eu não consigo, já deu para mim, já não vai mais não, hein? É o que muito acontece com muitos de nós. Chega a certo ponto, você fala assim, Deus, não dá mais. Olha o fulano, eu não consigo fazer o que ele consegue. Meu Deus, o missionário está lá fazendo, lá ele cura as pessoas, ele ora, cura as pessoas, e eu estou aqui, e nada acontece. Você deixou o desânimo te abater. Elias criou expectativas de ele querer ser tão grande, igual as pessoas que ele admirava, os seus antepassados. Mas não é aquilo que Deus queria para ele. Deus queria apenas que ele fizesse aquilo que ele já estava fazendo. Quando nós criamos expectativas, nós entramos dentro de uma caverna. Essa caverna, que eu até intitulei caverna emocional, nos tranca, nos fecha de tal forma que nós não conseguimos ver aonde está a saída dela. Nós estamos lá dentro presos. Lá dentro dessa caverna que nós não vemos a luz do dia. Nós só estamos indo mais para dentro. Então, nós continuamos indo, nós não paramos. Nós continuamos andando lá dentro nessa mediocridade, achando que nós somos a pior desgraça que nós temos aqui. Nós temos até continuando lendo o texto aqui, nós vemos que, de certa parte, quando Deus manda lá o pão e a água pelo anjo lá, ele chega e fala que só tem ele, não tem mais ninguém, todos os outros se curvaram e nada. Nós vemos isso, porque ele já estava no momento, já não fazia mais sentido para ele fazer aquilo ali. E olha que o homem tinha acabado de fazer fogo descer do céu, hein? Tinha acabado de orar lá, ele tinha orado e estava sem chover. Imagina. Você imagina esse homem. Se esse profeta de Deus, homem tão usado por Deus, aconteceu isso, por que não acontece conosco? Nós somos sujeitos às mesmas paixões. É homem, é carne. Aqui, ó, saía sangue do mesmo jeito dele. Mas quando o desânimo vem, fica difícil.
Se você deixar ele te controlar, tem até uma mensagem que você procurar no YouTube aí, minha de uns meses para trás aí, é sobre o poder da mente, sobre os pensamentos, sobre... Você vai no campo de batalha da mente, que eu até coloquei a batalha da mente, um negócio assim, você vai lá saber um pouco mais sobre isso. Se você deixar esse desânimo entrar na sua mente, acabou-se. Nós vemos muitas pessoas entrando em depressão hoje em dia, que é até algo que tem que ser tratado, que não só por orações, mas procure uma pessoa também que possa te ajudar, que possa tirar você dessa situação, que é uma situação, é uma doença, é um mal que está afligindo. Essa pessoa começa a se isolar. Ela começa a fazer o quê? Entrar na caverna emocional dela. Ela começa a entrar nessa caverna que só vai mais para dentro, só vai mais para o fundo, só vai nesse abatimento, nesse desânimo, só vai aumentando, nunca diminui. Nunca sai disso aí. E ali em Provérbios, vamos pegar aqui Provérbios 13, 22, ele diz o seguinte, Provérbios 13, 22. Ele diz o seguinte, Provérbios, deixa eu ver se eu não escrevi errado aqui, se eu não anotei errado, né? Diz o seguinte, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Você vê, os antepassados dele deixaram uma herança grande, deixaram um pensamento grande para Elias. Você vê, eram homens usados por Deus, totalmente usados. E diz aqui, o homem de bem deixa herança aos seus filhos e o filho dos seus filhos. Quer dizer, passa descendências. Elias chega aqui, não sou melhor que meus pais, meus antepassados, não sou melhor que eles. Porque tinham coisas grandes. Se nós somos homens de bem, nós temos que deixar, vamos supor assim, que chamam aí no mundo de legado, história. Falar assim, fulano foi muito usado por Deus. Olha só. Tanto que Elias queria se comparar a eles. Mas ele diz aqui que o pecador, ele diz aqui, mas a riqueza do pecado é depositada para o justo. Olha só que coisa interessante. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Se você deposita essas coisas ruins, essas coisas que não vão te ajudar em nada, outra pessoa vai vir, vai pegar. Outra pessoa vai fazer assim, não, fulano não aproveitou a chance que ele teve, então eu vou aproveitar para ele. Nós temos que, eu falo para você que cada um tem a sua, como posso dizer, seu plano. Deus tem um plano para cada um de nós, Deus deu um plano. Deus tem um plano perfeito, agradável para cada um. Deus tinha para Elias, como tinha para Eliseu, que depois nós vamos ver. E ele, mesmo assim, não queria aproveitar esse plano. Ele chegou ao ponto de estar sucumbindo ali naquela caverna e falar, não, Deus, chega, já basta. E nós nos comparamos a outros. Comparamos a outros que nós não devemos comparar. Até porque lá em João, capítulo 21, diz o seguinte, está ali Pedro, Jesus lá perguntando para ele, Pedro, tu me amas? Aí Pedro está lá, oxe, claro que eu amo. Amo demais. Meu Deus do céu. Se tem alguém que ama mais que eu, é difícil achar, viu? Ele diz o seguinte, João 21, 15. Ele diz o seguinte, assim, depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele disse, Senhor, Simão entristeceu por ter lhe dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, digo que quando eras moço e te cinjas a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro cingirá e te levará para a tua porta, mesmo que tu não queiras. E disse isso significando que a morte havia de se glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me.
E Pedro, voltando-se, disse que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Olha o ponto principal. Nós vemos aqui que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, amo sim. Jesus disse: Pedro, Pedro, me amas? Amo sim, Senhor. Na terceira vez, Pedro fala: Senhor, pelo amor de Deus, fica perguntando isso direto. Claro que eu te amo, faço tudo aqui, deixa comigo aqui. E ele diz o seguinte, ele fala o seguinte: então, na verdade, voltando-se, Pedro seguia aquele discípulo que Jesus amava, João. E disse: e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e dissera: Senhor, quem é esse que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse Jesus: Senhor, o que deste que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que fique até que venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Pedro pergunta: Senhor, tá, eu estou aqui, eu vou te seguir, e aquele dali? Ele estava deitado ali, se eu amava ele aí, se eu disse que amava ele aí, e aquele outro lá, o que vai acontecer com ele? Porque se eu estou aqui, você falou lá que eu sou a rocha lá, que eu estabelecerei a igreja sobre mim, não sei o quê, que negócio todo, mas esse aí que só fica direto com ele aí. Como é que é a situação? Que ele só vive com ele aí, só ama ele aí, tá aqui dizendo, aquele que Jesus amava. E é esse ponto que eu quero comparar um pouco, se possível, Elias a esse ponto aqui. Chega a certo ponto que Elias fala assim: não, Senhor, eu não sou melhor que os antepassados. E agora Pedro chega assim: Senhor, mas e esse aí? Se eu vou te seguir, tá tudo bem, mas o que vai acontecer com esse cara aí? Se eu vou morrer aqui, se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Senhor, mas o que vai acontecer com ele? Até que Jesus diz: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? E nós sabemos que João ficou, ele morreu de morte natural. Tentaram de todas as formas matar João e não conseguiam. João foi o único que morreu de forma natural. Os outros foram decapitados, foram crucificados, foram apedrejados. Só João ficou. E Pedro chega nesse ponto que nós chegamos em certos pontos da nossa vida e perguntamos: tá, mas por que aquele senhor, aquele cara ali, abençoado tanto por Deus e eu aqui não acontece nada comigo? Por que comigo não acontece nada disso, com aquele fulano que acabou de entrar na igreja, acontece tudo? E nós estamos dentro dessa caverna, comparando a nossa vida com a vida dos outros, comparando o plano de Deus para a nossa vida com o plano dos outros. O que é dele e não te importa. Está escrito na Bíblia. Não importa a você. Jesus disse: não importa para você. O que é dele. O que é seu vai ser seu. Fique com o que você tem, porque o que você tem está de bom tamanho para você. O que você tem é o ideal para você. O que ele tem é o ideal para ele. Não adianta você ficar se comparando com: ô Senhor, pastor Carlos ali, ó, homem usado por Deus, e eu aqui não usa nada. Não acontece nada, pastor. Oh, meu Deus, o que acontece aqui? Deus usa lá o fulano, o ciclano, e eu aqui não acontece nada. Aí você vai e faz o quê? Desanimando. O ânimo se abateu. Olha só, o fulano lá, mesma doença que eu tenho, foi curado e eu aqui continuo com esse mal, continuo com essa desgraça aqui na minha vida. Esse mal me atormenta, esse mal que me aflige. Cada um tem um plano. Siga o que Deus tem para você. Siga, porque se você tentar ser o que o outro é, você não vai conseguir. E vai chegar ao ponto igual Elias chegou. Falar: ô Senhor, tira aqui que eu não estou mais aguentando. Pode tirar minha vida, pode arrancar, pode... Eu não sei, você pode fazer o que o Senhor quiser aqui, mas eu acho que Elias falou assim, naquele ponto que Elias estava já falando assim: não importa nem mais nada, não, me mata aqui mesmo. Não tem problema, não, pode me matar aqui mesmo. Eu não tenho mais o porquê sair daqui dessa caverna. Eu não tenho mais o porquê sair daqui desse esconderijo que eu estou aqui, desse mal que eu estou aqui, desse plano que eu estou aqui. Estão querendo me matar lá fora. Talvez se eu tivesse a garra do profeta Samuel, eu sairia daqui e chegaria lá e fizesse tudo acontecer. Talvez se eu fosse como meu pai, eu chegaria lá e eu teria força para arrebentar todo mundo. Se eu fosse igual a Sansão, apesar que Sansão vem negociado, né? Mas se eu fosse igual a Sansão, eu seria forte, destruiria, acabar com todos eles.
Eu chegaria lá e mataria Jezabel. Ele fala, eu não sou maior que meus antepassados, que meus pais. Eu não sou maior que eles. Mas Elias, quando orou, parou de chover. Elias, quando orou, fogo do céu desceu. Elias, quando orava, era usado por Deus. Então, não queira ser o que você não é. Seja o que você nasceu para ser. Saia dessa caverna que você tanto se aflige, que você tanto se joga ainda mais para baixo, falando que você não é melhor que ninguém, que todo mundo é melhor que você não consegue, que os outros sempre vão passar na sua frente, sempre vão te derrotar. Não pense desse jeito. Cada um tem um plano de Deus na sua vida. Cada pastor, cada obreiro, cada membro, cada pessoa tem um plano de Deus. Não adianta você querer missionário, que talvez você não aguente a pressão de ser ele. Não adianta você querer ser o pastor Carlos, talvez você não aguente a pressão de ser o pastor Carlos. Todos nós temos um plano, um propósito de Deus. Não queira ser igual ao seu pai. Não queira ser forte igual a sua mãe. Você tem sua força. Você tem o seu caminhar. Você tem o seu jeito. Você tem o seu caminho. Não ligue para as outras pessoas falam. Que às vezes tem pessoas que têm essa maneira de comparar umas aos outros, né? Fala assim, ainda mais na família, geralmente é uma maravilha para isso, né? Aquela tia, a vizinha, chega lá na sua casa, ela fala com sua mãe. Oi, fulano, tá, tudo bom? Bom. Meu filho, passou lá aqui é o FMT, né? Passou no FMT, medicina. Passou lá, terceiro colocado. Aí você olha para dentro de casa, seu filho tá lá, sem fazer nada, não conseguiu nada. Aí nós temos essa mania. Fala, tá vendo lá, fulano, ó? Filho da vizinha passou. Você aqui, ó, faz nada, não conseguiu. Você é burro. Você tá fazendo o quê? Jogando ele mais para dentro da caverna. Você prender ele lá dentro, ainda colocou uma grade dentro da caverna. Além de você colocar ele dentro da caverna, você ainda colocou uma grade, fechando lá dentro. Não seja assim. Dê ânimo. Tem que animar. A pessoa, quando mais se isola, pior fica. Quando a pessoa está dentro dessa caverna, já fica mais difícil. Você está vendo a pessoa está caminhando, a Elias demorou um dia para caminhar. Você está vendo a pessoa caminhando para essa caverna, interrompe ele antes de chegar nessa caverna. Porque cada vez que ela vai andando mais para dentro da caverna, vai piorando, vai dificultando. E nós temos essa mania de comparar uns aos outros, sendo que cada um, Deus tem um plano. E nós, se for possível, nós continuaremos essa mensagem amanhã, pegando outro ponto que não peguei nem na metade dela ainda. Mas eu tenho isso para te falar hoje. Não se compare aos outros, não se compare às outras pessoas, não se compare àquilo que não é seu, não é para você. Faça o teu caminho, se anime, vai e faça o que você quer, do jeito que você quer, do jeito que Deus mandou você fazer. Vai e faça. Ah, mas aquele não dá dinheiro igual o do fulano. Aqui dali não ganha nada, aqui dali não vou. Ah, aqui dali não. Fulano tá ganhando 30 mil aí, eu vou ganhar 2 mil, 3 mil. Fulano lá mais inteligente que eu, fulano lá, e você vai se abate por quê? Deus tem um propósito dentro da sua vida. Deus diz que se buscarmos a Ele, buscarmos o Rei de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Não vai deixar de faltar nada. Não adianta você se comparar com o outro. Deus tem um plano e tem um propósito perfeito para você. Não olhe para trás, não olhe para o que aconteceu para trás, não olhe para as outras pessoas. Não faça igual Pedro. Jesus, e aquele dali, a tua alma ali? O que aconteceu com ele lá? Jesus disse, não te importa, não te interessa. Você não tem nada a ver com isso. O que vai acontecer com ele é problema meu e dele. Não tem nada a ver com você. Então fique no que eu mandei você fazer, apacenta as minhas ovelhas, desde que dele cuido eu. Então faça o que você tem que fazer, apacente suas ovelhas, cuide dos seus problemas, vá adiante, fique firme, não deixe o desânimo te abater, não deixe os problemas te abaterem, mas fique firme com Deus, se apegue a Deus, e você pode ter certeza que Deus irá te recompensar, irá te abençoar, no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live por aqui, porque já passou meia hora já, e é 1 hora da tarde. Eu sei que tem pessoas que estão trabalhando, tem que voltar a trabalhar, senão eu continuarei mais um pouquinho, tem mais coisa para falar. Mas como atrasamos meia hora aqui, né? Começamos já era 12:30, nos perdoe novamente por causa disso. E se essa mensagem serve para alguém, que você sabe que vai ajudar alguém,
Mande para ela. Compartilhe com ela. Mande no WhatsApp dela. Mesmo que ela não vai escutar, você acha, mas ela não vai escutar. Mas mande. Deixa lá. Deixa lá para ela. Que amanhã, se Deus quiser, esse pastor Carlos permitir, nós teremos a parte 2 dela. Senão ele estará aqui, eu estarei outro dia, continuando essa parte 2 dessa mensagem, cavernas emocionais. Que muita gente tem se prendido nela nesses dias atuais. Muita gente. Muita gente mesmo. Nós estamos vendo morte de pessoas no Brasil se matando, entrando nessa caverna, que prende, que é a mente. Se nós entramos com a mente dentro dessa caverna, a mente abalada, nós não perdemos lá dentro, de lá, nós não conseguimos sair. Mas é isso que eu tenho para dizer hoje, nesse dia de hoje, dia 20 de abril de 2021, nessa terça-feira.